Irmãos, eu quero conversar com vocês sobre o quanto que a gente deve ou não deve, como que a gente atende ao chamado de Deus. Como que Deus está preocupado comigo ou com você sobre a maneira como a gente leva a vida. Muitos de nós vivemos assim meio na dúvida do que deve ser dedicado a Deus ou não. Fazemos uma divisão entre aquilo que é sagrado e aquilo que não é, ou que a gente diz que chama-se de secular. E eu creio que a gente precisa pensar nisso, né? Será que Deus quer, deseja que a gente viva mais para cá, mais para lá? De que jeito que deve ser isso? Mas antes, deixa eu te fazer uma pergunta. Tem alguma pergunta que, se eu te fizesse, você ficaria incomodado, que seria complicado? Se eu te fizesse uma pergunta particular, deixa eu fazer para o Adriano, que está mais fácil, está perto, que normalmente é quem está na frente, assim, que ganha esses privilégios, né, de ser interrogado. Ô, velho, você só pode responder com sim ou não, tá? Sim ou não? Já parou de bater na Dani? É melhor não responder, deixa quieto. A gente trata esse problema depois, mais tarde, se for o caso, né? Algumas perguntas não se conversa, não dá para conversar assim com sim ou não. Mas por que eu estou fazendo essa brincadeira aqui com o Adriano? Porque, de vez em quando, a gente se deixa entrar numa pegadinha dessa. Você já deve ter escutado alguém falar para você assim: fulano é tão indeciso que ele não sabe se casa ou... Quem completa? Até parece que uma coisa tem que eliminar a outra. Tem? Não tem, mas... E a gente acredita, a gente até repete isso. Fulano é tão indeciso, tão complicado, a vida dele está tão assim que ele não sabe se casa ou se compra uma bicicleta. Por que não pode ter os dois? Quem disse que não pode ter os dois? E algumas perguntas são assim, e é interessante que esse tipo de pegadinha não é uma coisa recente. A gente vê isso na Bíblia. Tem pessoas que se aproximam de Jesus e falam para ele assim: bom mestre. E Jesus é bom, era naquela época, é agora e continuará sendo para nós, a gente sabe disso, mas ele não cai nessa conversa. Ele olha para o sujeito e fala: o que você está querendo? Você está querendo o quê? É igual quando a gente chega perto da pessoa e fala assim: pô, você é meu parça, né? Meu amigo, meu chegado. Já escutou isso? Aqui tem esses termos também, né? Eu morei no Rio, o que eu mais aprendi na época lá foi gíria, né? É parça, é chegado, não sei o quê, e assim vai. Mas o sujeito não está, de fato, querendo te elogiar, ele está querendo te comprar de alguma maneira. Já viu aquela pessoa que chega para você e fala assim: e aí, chefe? Fala, chefe. Vontade de falar com ele assim: eu sou seu chefe? Então está demitido, pode ir embora, né? Não estou a fim do seu serviço. Mas é um jeito de se aproximar para fazer uma pegadinha. E já tentaram fazer isso com Jesus algumas vezes. E a gente vai olhar isso hoje no capítulo 22 de Mateus. Eu convido você a abrir aí a sua Bíblia. Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22, do verso 15 em diante. Chegam para Jesus e tentam pegá-lo de alguma maneira. Todo mundo que mora aqui em Brasília, vocês não ficam com sede toda hora, não é só a gente que vem de fora que tem isso? Minha boca está colando, gente. Tá, por isso que a garrafinha aqui é normal, né? Isso aí não é garrafinha não, hein? Quiseram pegar Jesus, quiseram fazer com ele algo assim, colocá-lo meio que em situação desconfortável. Você lendo a Bíblia, você percebe isso, acontece um monte de vezes. Querem deixar Jesus numa situação complicada. E a gente vê isso aqui no capítulo 22, verso 15, diz assim, você vai acompanhar aí: então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra, e enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para dizer-lhe, como é que chegaram e falaram? Mestre. E eles eram inteligentes, né? Inteligente, porque é assim até hoje. Se a gente chegar também metendo o pé nas pessoas, ninguém dá atenção ao que a gente fala. Tem gente que quer até ganhar as pessoas, quer convencê-las de alguma coisa, e chega brigando, xingando, chamando disso, daquilo. E eles são espertos, e falam: mestre, sabemos que és verdadeiros e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares
com quem quer que seja, porque não olhas as aparências dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: porque me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário, e ele lhes perguntou: de quem é esta efígie e inscrição? Responderam: de César. Então lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram e, deixando-o, foram-se. Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado pela sua palavra, e eu peço que, em nome de Jesus, o Senhor fale com a gente de forma particular, especial, poderosa, porque nós precisamos dessa ação do Senhor. É o que eu desejo nesse momento, é o que eu te imploro em nome do Senhor Jesus. Amém. Mas eu quero ver com você aqui, nesse texto, o que a gente pode e deve tirar de conhecimento para nós sobre essa história que está aqui. E aí eu quero, de forma bem simples mesmo, porque pregador bom está aí sentado ali. Aqui é alguém para distrair um pouco vocês, tirar vocês do comum que vocês estão acostumados, que é o bom. Mas pensa comigo aqui, vamos só olhar para o texto e aprender um negócio assim bem interessante. O que a gente aprende com essa história aqui? Olha aqui, preste atenção. Primeiro, parece-me, olhando para esse texto, eu não sei se você tem a mesma impressão que eu, que essa questão, não só da pegadinha, da fala que quer fazer o outro tropeçar, Jesus tropeçar, não é uma coisa nova, é uma coisa já antiga, mas também que essa questão de misturar reinos, de misturar esferas, de misturar camadas, já é uma coisa antiga. E, por favor, gente, eu estou visitando a igreja, você vai ficar livre de mim daqui a pouco, não fica com raiva do pastor Adriano. Ficar de mim você pode até ficar, do Adriano não. Nós estamos vivendo uma época tão complicada no Brasil, não estamos? Foi só lá em Vila Velha que a coisa está, assim, fervendo. Por causa de política, não é verdade? E a gente vê os ânimos assim aflorados, as conversas, as pessoas assim se degladiando, e aí, de vez em quando a gente encontra gente que fala, do mesmo jeito que fala que o sujeito não sabe se casa ou se compra uma bicicleta, também diz que determinados assuntos a gente não pode conversar na igreja. Um deles qualquer? Futebol. Tem 3, normalmente, que eles falam para conversar. Futebol, na rua, né? Política e religião. Só que eu acho estranho esse tipo de afirmação, porque nós nos consideramos uma família, não é assim? E isso não foi um negócio que a gente inventou, foi porque Jesus salvou a nós, nos trouxe para perto um do outro, um propósito assim também misterioso, porque eu convivo com gente hoje que eu nunca procuraria conviver, eu tenho certeza que se ela pudesse escolher também, ela não conviveria comigo, mas que a gente se ama, que é o bem do outro, porque Jesus nos colocou junto, nos fez uma família. Mas o que Jesus fez é poderoso para isso, mas não é poderoso para fazer a gente ter tolerância e conversar um com o outro, um assunto como esse, por exemplo, que eu estou falando, que eu sei que você sabe que é, o que é? Futebol. Não. Eu não vou falar de futebol aqui, porque nem todo mundo tem o privilégio de ser flamenguista que nem a gente, né? Isso não é uma graça comum, é uma graça especial, né? Mas, né, isso eu vi, não precisa dar glória a Deus não, irmão, calma, né? A gente percebe isso, mas me parece, olhando para a Bíblia e olhando para esse texto, eu já começo a perceber que é o seguinte, não tem problema conversar de determinados assuntos. Jesus nunca correu de uma conversa, o jeito como se começa a conversa assim, mas ele não correu da conversa e não tem problema a gente conversar educadamente sobre qualquer assunto, inclusive sobre política, religião e também futebol, mas futebol não precisa não, deixa para outro dia, né? São questões que parece que tem ali. Alguém já disse assim, mas nós estamos vivendo uma época polarizada. Deixa eu te falar um negócio, eu tenho 47 anos, com 7 anos de idade, eu vi, não é que me contaram, eu não li isso na internet, que nem a internet existia naquela época, né? Não foi da Folha, do Globo, de qualquer revista, foi nada, de jornal nenhum. Eu vi pessoas, eu já percebia pessoas com 7 anos de idade, ou seja, vocês são bom de conta, não são? 40 anos atrás,
gente brigando por causa de PFL e PMDB na minha cidade, que é o que existia naquela época. Hoje, eles botam uns nomes diferentes, está polarizado, que não sei o que. Sempre houve gente que gosta de uma coisa e gosta de outra. Gente que torce para um time e torce para o outro. Gente que... Agora, a imbecilidade de se brigar, de se detonar por causa disso, é coisa nossa. Mas ter posição, estar de um lado da situação, do muro, seja o que for, sempre existiu. E a gente tem que já desmistificar, já quebrar essa falsa afirmativa de que nós estamos vivendo uma época de polarização. Aí eu fiquei pensando, uma pessoa que tentou me convencer disso, eu falei, mas eu sempre estive pensando o que eu penso. Eu não estou defendendo, ou pensando, ou acreditando no que eu acredito agora. Sempre acreditei, sempre. Então, eu sempre fui um polo, eu só não estava, talvez, aparecendo, mas eu sempre estive de um lado da história aí, fiz algumas escolhas. Todos nós somos assim, não há problema, né? Isso não é só agora. Agora, me parece também, olhando para o texto, eu quero te convidar a pensar a respeito disso, que independente do compromisso religioso que a gente tem, ou não, que a gente assume, que a gente professa, que a gente consegue demonstrar, parece-me impossível ser um cidadão só religioso, só das coisas religiosas. Isso não existe. Hoje, na hora do almoço, o Aldo falou, estava contando uma história, e aí acho que ele falou sobre um tipo de gente que quer viver bem assim no meio do mato, que é primitivista. É isso, Aldo, que você falou? Eu gostei dessa palavra, eu nem sei o que é direito, mas eu gostei, estou repetindo aqui. Primitivista. Você quer que ficar bem no mato, bem escondido, mas não existe, todo mundo precisa. Eu visitei eu conheci uma pessoa com costumes e hábitos bem atípicos, bem diferentes, morando no meio do mato. Eu gosto de subir lugar alto, andar no meio do mato a cavalo, essas coisas e tal, e que fogão a lenha, não tinha energia elétrica lá e tal, não tinha. Mas já tem. Ele vive mas a esposa e o filho agora vivem uma vida um pouco diferente da nossa, num ritmo diferente, mas assim, ele não consegue não fazer parte, tocar nessa vida, nessa parte digamos, da vida de hoje, do comum aqui. Mesmo que ele queira viver isolado, lá não vive, ninguém vive isolado, separado do mundo, se é que a gente pode chamar assim, não tem jeito. E quando aparecem aqui para Jesus, daqui a pouco você vai entender melhor isso. Devemos ou não devemos pagar a César o tributo? Para mim fica muito claro que não importa o tanto de religião que você assuma, que você defenda, seja qual for, você terá que conviver com questões que envolvem regras, que envolvem parâmetros, que envolvem leis, que envolvem coisas assim. Os discípulos de Jesus tiveram que lidar com isso aqui. Jesus teve que olhar para isso aqui. Nós sabemos o motivo, o porquê, porque você leu antes comigo aqui o que eles queriam. Eles queriam pegar Jesus, prender Jesus. Mas assim, fica muito claro que até Jesus, quando pisou nessa terra, teve que lidar com questões da porta, né? Tinha que abrir a porta para passar, apesar dele ter poder para passar sem abrir, mas ele abria, fazia essas coisas. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Nós vivemos dentro de um período de tempo, de espaço, de coisas que estão ao nosso redor, que a gente, mesmo por mais religioso, espiritual, presbiteriano, sei lá, o que você quiser pensar em termos de religião que você assuma, que você abrace, você não consegue não lidar com isso. Seu carro precisa de gasolina igual o carro de todo mundo. Ou você ora e a gasolina aparece lá. Tem alguém que tem esse poder aqui, ou tem essa bênção? Tem? Se tiver, vou dar a placa do meu para você. Né? Passo para você, não tem problema, pode orar pelo meu, vai aparecer lá. Inclusive, tem 2 combustíveis no meu carro, você pode orar para os 2. GNV e gasolina. Você tem que conviver nesse mundo. Sempre teremos que esbarrar nessas regras, teremos que lidar com as diferenças. E é interessante que essas diferenças, esses quadrados, que a gente sai de um e entra no outro, isso mostra que existem, de fato, essa palavra que eu quero que você grave, diferença. Não existe essa ideia de igual, de todo mundo igual, tudo vai ficar tudo nivelado e tal. Na boa, seria até chato se fosse tudo nivelado. Imagina agora, eu detesto fazer isso, mas eu vou fazer para
para dar tempo de eu beber água também, né? Dá uma olhadinha para o seu irmão do lado aí. Não precisa cheirar ele não, tá? Mas olha, só dá uma olhada em volta assim, imagina se todo mundo tivesse vestido a mesma roupa, mesmo jeito, da mesma cor. Mas olha, fazendo um favor para dar tempo de eu beber água. Seria bem estranho, não seria? Mesmo corte de cabelo. A gente não teria aqui conosco pessoas tão alinhadas como o irmão Adelson, né? Adelson Codriel falou, esse é alinhado, esse aí é, né, mais bonito do presbitério. Não teria, porque está todo mundo igual, ia ser muito chato, ia ser muito esquisito. Então, quebrando aqui pensamentos que às vezes a gente até suspira por eles, não tem igualdade em lugar nenhum, biologicamente somos diferentes, temos tamanhos diferentes, jeito diferente, socialmente somos diferentes, nós temos sim, até biblicamente somos diferentes, uns entendem mais, outros entendem menos, uns se aproximam de determinadas coisas, são chamados para alguns ministérios específicos, outros não, outros são chamados para outros, e até no céu, eu imagino que algumas pessoas nem vão querer ir para o céu, porque quando descobrirem que no céu vai ter diferença. Ah, no céu tem que ser tudo igual. Não tem isso na Bíblia. Não tem. Leia direito sua Bíblia, você vai ver que não existe isso. Bem, deixa eu continuar aqui, né? Até na eternidade nós vamos ter variações, as coisas vão funcionar, vão ter parâmetros também. Obviamente lá vai ser tudo perfeito e a gente não vai ter problema com isso, apesar de a gente ser tão, às vezes, tão, sei lá, estranho que a gente pensa que tem hora que na eternidade nós vamos fazer algumas perguntas. Já passou na sua cabeça? Já falou isso? Quando eu chegar no céu, vou perguntar para Deus se aquela história era assim mesmo. Quem já fez isso? Levanta a mão, fazendo um favor, só para... Não me deixa sozinho não, gente. A gente faz, não faz? Meio arrogante, né? Na hora a gente não faz assim, mas se pensar direitinho, que arrogância é essa, que história é essa de que eu vou chegar no céu e vou pedir a Deus satisfação de um troço que eu não entendi? Até parece que lá eu vou ter alguma dificuldade, né? Mas a gente faz isso, a gente pensa nas coisas assim, porque a gente imagina que pode concentrar na gente mesmo, reter todo o conhecimento das coisas, controlar todas as coisas, nós não controlamos. Continua olhando o texto comigo aqui, é importante que você pense comigo, me parece também, quando eu leio esse texto, que independente do nosso compromisso com a esfera humana, com as coisas daqui dessa terra, desse mundo, e claro, a gente tem que viver nesse mundo mesmo, porque foi o que eu acabei de entender aqui desse texto, seu compromisso com as coisas daqui, do seu habitat, digamos assim, é impossível a gente não ter fé. Algum tipo de fé, algum tipo de crença a gente tem. Todos têm. Qualquer pessoa tem. Sabe aquele cidadão, aquela cidadã que diz que é ateu, ele acredita naquela afirmação dele. Eu tive, há um mês passado, né, a oportunidade de conversar muito com um rapaz de Belo Horizonte, que foi lá para Vila Velha fazer um estágio. Ele está terminando o curso dele de veterinária, e ele ficou hospedado na casa do meu pai. E aí, às vezes que eu fui lá, eu fiquei alugando ele, né? Eu sou desse tipo de pessoa, quando eu chego perto de alguém que tem algum conhecimento que eu não tenho, eu fico alugando, fico perguntando. O Paulo e a Juliana sabem como é que é isso, né? Nós fizemos isso ontem no acampamento. Então, eu fiquei alugando ele, perguntando coisas e tal, e aí ele estava falando que a teoria, não sei o quê, daquilo outro, que não era para chamar evolução, isso dentro do que ele aprendeu lá, era para chamar adaptação, e por causa disso, daquilo, eu fui perguntando, e assim, o que me interessa nessa hora de falar, que até lá, nos lugares onde eles acham que houve bastante adaptação, existem vácuos, existem buracos na história, que eles têm lá uma métrica, eles adotam um padrão para poder falar que daqui pulou para cá, daqui para lá, e que adaptou, mas existem lacunas, espaços, e eu falei com ele, e o que se faz com esses buracos aí, com essas lacunas? A gente deduz e tal, eu falei, o que é deduzir, o que é, e fui provocando ele, né? O que é isso, chegar a uma conclusão a respeito de um negócio que você não tem aonde pegar para poder medir, o que é isso?
Não, é porque a gente, por isso, o que é isso? E aí, até ele fala, você está querendo dizer o quê, pastor? Não estou querendo dizer nada, quero que você me diga. Se você tem um elemento aqui, tem outro aqui, fica um espaço no meio, você imagina que daqui para cá aconteceram algumas alterações, mas você não tem como provar isso. Depois de tantos anos estudando, defendendo essa teoria aí, o que é que você colocou aqui no meio? Qual é a informação que você tem aqui? É fé. Você não tem dado para colocar aqui. Você tem fé. Você acredita que daqui passou por esse, aí eles até têm algumas teorias que chegou do lado de cá dessa maneira. É fé, todo mundo tem fé. Não importa o nível de envolvimento com essa vida, alguns são muito envolvidos, gostam demais desse mundo, tem gente que gosta tanto desse mundo que não quer nem morrer, hora nenhuma. Eu percebi isso na época do início da pandemia, no primeiro ano da pandemia, fiquei assustado com a minha igreja. Aqui o pastor Adriano não deve ter tido esse problema, mas lá em Itaparica eu vi muita gente desesperada, pensando assim, se eu morrer, ou se morrer, você vai encontrar com o Senhor, poxa. Está ruim, né? Vai ter uma convivência com o Senhor. E tinha gente que não queria. Mas por que será que não quer? Porque ele tem uma fé, ele gosta tanto desse mundo aqui, que ele tem, sabe, afeto, predileção, gosto. E a gente gosta das coisas aqui, não gosta, gente? A gente gosta dessas coisas aqui, não gosta? Sim ou não, meus irmãos? A gente gosta, a gente gosta. Você está aqui hoje nessa igreja porque você gosta daqui. Você veio aqui por algum motivo, alguma coisa te atraiu aqui. Você tem amigos, você gosta de viver aqui há muito tempo, ou porque te agrada, porque o departamento infantil atende uma necessidade que você tem um monte de coisa que forma, porque a vida é assim, a gente não vive no vácuo, só na religião, no pensamento, na fé, a gente sabe, tem que ceder essas coisas também, a gente participa dessas coisas também, e acaba gostando, tendo predileção por algumas coisas. Meu irmão, então, eu já disse para você que qualquer assunto nós podemos conversar. Para mim esse texto fala assim, não tem problema conversar de assunto nenhum, que mesmo que eu tenha muita fé, eu vou ter que lidar com regras humanas, e nós temos um monte. Como igreja presbiteriana, por exemplo, nós temos um negócio, esses dias eu tenho falado sobre isso lá, porque a gente vai ter eleição para presbíteros, e a eleição é para 5 anos. E alguém pergunta, por que 5 anos? Onde está isso na Bíblia? Eu falo, não está na Bíblia. É regra nossa. É do nosso manual. E não tem problema nenhum de ser assim. Mas não é bíblico. É uma convenção nossa. Porque a gente tem que lidar com isso. A gente precisa de regra, precisa de CNPJ, precisa dessas coisas. E mesmo que a gente queira viver só na parte humana, a gente deposita fé. Agora, pensa comigo, olhando para esse texto, você lembra da história, não lembra? Deixa eu ver, porque eu estou falando tanta coisa na sua cabeça aqui, eu fico com medo de você ter esquecido do principal, que é o texto. Chegou um pessoal, queria fazer uma pegadinha com Jesus, e chegou elogiando, falando que Jesus era o máximo, que Jesus era bacana, que Jesus era aquele cara que falava na lata, que não ficava fazendo meia conversa, que não tinha filtro, que conversava o que tivesse que conversar, não se impressionava com as pessoas, mas o cara estava tentando impressionar ele, né? A turma estava tentando impressionar ele. E falou, e aí, pagamos ou não pagamos imposto? É certo pagar imposto ou não é? E Jesus falou, por que você está me testando? Larga de ser falso, cobra, serpente. De quem que é aí? Pega o dinheiro aí. Aí o cara pegou o dinheiro, mostrou para ele, falou, qual é a figurinha que está aí? Qual é é do Neymar? Não. O que é? É do César. Então, e aí? Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, em quarto lugar, eu quero dizer para você que me parece que Jesus deixou muito bem claro para mim e para você que essas esferas, essas divisões, elas de fato existem, porque ele não negou isso. O que eu estava falando para você até agora, Jesus confirmou, tem César e tem o que é de Deus. Tem aquilo que é daqui, tem aquilo que é daqui. Tudo bem, meu irmão? Tudo bem? Joia? Tranquilo? Pode dar um like aí? Pode? Joia? Joia? Não deixa ninguém dormir não, tá? Faz favor, você que estiver mais ligado, cutuca no outro aí. Então, Jesus deixou claro que existe de fato essa divisão, ele não negou essa verdade. Ele não falou que é só espiritual, que é só humano, que é só assim, que é só assado. Ele falou, tem divisões, existem realmente questões que se entrelaçam aí. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Então, parece para mim bem claro, e espero que esteja ficando claro para você também, que Jesus ensinou para mim e para você uma frase que eu vou falar devagarzinho para dar tempo de você memorizar, porque ela é um pouquinho difícil.
Jesus estava ensinando para a gente nesse texto que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você consegue repetir isso? Consegue? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Gente, eu preciso que vocês repitam para eu poder beber água, minha boca está colando. Que trem estranho. É por isso que você estava andando com um batonzinho no bolso, né, Zé? Tem de cacau. Uma coisa, fala aí. Outra coisa, outra coisa. É isso que Jesus está ensinando para mim e para você. É bem claro isso aqui. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Existem esferas. Reformadores, eu não vou lembrar o nome do cidadão, agora se é Doiver, sei quem que é, mas ele teve um que tratou isso, o Herman, não sei quem que é agora o nome do cara, mas o cara tratou isso de uma maneira muito interessante. Ele falou que existem esferas de soberania. O que é esfera de soberania? De uma forma muito prática, é o seguinte: quem manda na sua casa, Adriano? Mas mente com uma facilidade, mas mente fácil, né? Não, mas vamos fingir que é assim. Quem que manda, quem que governa a casa do Adriano? Ele. Eu posso dar opinião, posso imprimir uma regra para ele? Posso? Não posso. Você pode. Vocês são a igreja, o povo que ele pastoreia, que ele cuida, vocês zelam da vida, mas vocês podem falar para o Adriano determinadas coisas, falar, não, você tem que dormir tal hora, acordar tal hora. Alguém que pensa que pode fazer isso? Por que não pode? Porque existe limite, esfera, uma parte, que onde quem é responsável por aquela parte é ele, a Dani, as crianças lá. E na igreja tem uma outra esfera de soberania, onde que o conselho toma decisão. Na sua casa, a mesma coisa. Então, assim, é uma coisa muito esquisita, e a gente perdeu a noção disso aqui no Brasil há muito tempo. A gente não presta muita atenção nisso, porque um dia um grupo aí chegou e falou que o pai não podia bater no filho. Vocês lembram disso? Lembra disso, meus irmãos? Parece que virou lei, não foi? Tem o apelido de lei do quê? Lei da palmada. Quem disse que Deixa eu achar o adjetivo aqui certinho, que é domingo hoje, né? Vou achar as palavrinhas certas. Quem disse que esses podem mandar dentro da minha casa e da sua? Mas como a gente não percebe, às vezes a gente está meio entretido, distraído, sei lá o que é. O cara vem, o pessoal vem, um grupo vem e fala o que você pode ou não pode fazer dentro da sua casa, e a gente fica caladinho, quieto, e aguenta calado. Ele resmunga um pouquinho no canto aí, mas não faz nada, não toma nenhuma decisão. Não, a gente não quica na hora que tinha que quicar. E depois quer brigar com o irmão, por causa de uma coisa bem menor que isso. Enquanto tem gente atravessando a rua e entrando dentro da nossa casa, ou tentando pelo menos mandar dentro da nossa casa, que não respeita que existem faixas, que existem limites, que existem regras, que tem a separação na pista, que é para se cada um escolher o lugar que quiser passar com o carro, vai dar um problema sério, não vai? Por isso que tem que ficar de um lado, outro do outro, tem lugar que entra, que sai, porque se cada um falar, não, eu gosto de andar no meio da pista aqui, eu vou andar aqui. O outro fala, não, eu quero andar naquele canto, eu gosto de andar no cantinho, perto do mato, vendo as coisas ali e tal, vou andar aqui. E o outro que vem de lá fala, não, mas eu quero ir também, perto do matinho, quero ver a mesma... Pô, não vai dar certo, existem regras e precisam ser respeitadas. Então, essa artimanha aqui que tentaram, essa pegadinha que tentaram fazer com Jesus, ele está respondendo, falando, olha, existem muros estabelecidos, e eles precisam ser respeitados. E agora eu vou chegando para onde eu quero mesmo falar com você, que é o seguinte, essa separação, ela existe, ela precisa existir, ela precisa ser reconhecida, essas divisões. Agora, por último, eu quero falar para você o seguinte, que me parece que é muito notório e claro, que para nós, para você e para mim, reconhecer essas divisões não é problema, mas que uma tem que puxar as outras, que existe uma esfera de soberania, existe um tipo de coisa que talvez não fale sobre aquilo ali, mas que por causa desse aqui que está aí na frente, eu tomo decisões a respeito daquele que vem atrás, mas que vem primeiro. E eu vejo isso a partir desse texto, quando Jesus fala assim, dai a César o que é, mas ele não para por aí, fala, dai a Deus
o que é de Deus. E a pergunta mais difícil para a gente, talvez, responder é: o que Deus quer de mim e o que eu tenho dado a Ele? O que Deus quer de você, o que Deus fala, pede de você, o que você tem entregado para Ele. Porque eu não acredito que há problema algum em nós darmos a César o que é de César. Aliás, se bem que a gente não dá com muita vontade, né? Vocês gostam de pagar imposto? Tem alguém que fala assim: eu adoro pagar imposto. Inclusive, pastor, todo mês eu procuro o contador e pergunto assim: para essas coisas que eu consumi aqui, tem tanto de imposto aí e tal, tem jeito de pagar mais? Tem alguém que faz isso? Normalmente se procura por outra coisa, né? Ó, tem esse imposto e esse imposto. A gente fala assim: eu quero mais caro. E o pessoal, eles têm sempre essas histórias, né, essas conversinhas, narrativas, de chamar a gente de contribuinte. Eu não sou contribuinte. Eu pago, eu sou aquilo que me é imposto. Tem alguém que fala: não, eu sou contribuinte, gosto, acho que, sei lá, não sei qual que é a sua alíquota aí onde você entra, mas assim, eu queria que fosse maior, né? Eu não conheço. Se tiver gente assim, eu respeito também, vai ser uma novidade para mim. A gente paga imposto porque é obrigado. Se pudesse não pagar ou pagar menos, a gente pagaria. Não é verdade? É isso aí. Agora, pensa comigo. Existe sim um parâmetro onde nós colocamos que o problema não é pagar, entregar para César o que é de César. O nosso problema, eu acredito que uma das nossas dificuldades, aquilo que atravanca, que atrapalha a nossa vida, nosso crescimento, é que a gente não entrega para Deus o que é de Deus. Nosso problema não e Jesus deixou isso claro, só para abrir um parênteses aqui, para você entender a situação do texto, só para ilustrar. Imagina que um país veio lá da Europa e tomou conta do Brasil. E fez de nós brasileiros um país que é dominado por eles. Isso nunca aconteceu, né, irmãos? E fala assim: vocês têm que pagar imposto para a gente. Tem que pagar. E eles perguntaram para Jesus, foi isso: olha, a gente tem que pagar mesmo para César? Eles dominaram a gente. Eles estão oprimindo a gente, eles estão tomando conta da gente, eles estão falando para a gente dar para eles o quinto. Vocês já ouviram a expressão quinto dos infernos? Já ouviram? Tem gente até que manda os outros para o quinto dos infernos. Mas a expressão quinto dos infernos tem a ver com quando o Brasil era colonizado e dependia de Portugal, tinha que pagar um quinto para Portugal. E alguém falou: isso fica cada 5 partes você tem que dar uma. É o quinto dos infernos, isso aí. E a gente achava ruim pagar o quinto, hoje paga quase que 2 quintos. Talvez mais que 2 quintos. Mas fechou o parênteses, entendeu? Olha a situação que está aqui. Os irmãozinhos nossos ali estão falando assim: aí, a gente tem que viver debaixo ser capacho dessa gente mesmo, eles estão pisando na gente, a gente vai ter que ficar pagando para eles imposto. E Jesus falou: o problema não é imposto, paga o imposto, mas entreguem para Deus o que é de Deus. E aí, agora, a gente vai caminhar para o final aqui, mas eu queria te perguntar, e essa é a pergunta mais séria que você tem que fazer para você nessa noite, você tem que responder essas 2 perguntas. O que Deus quer de você? Se Jesus chegasse para você e falasse assim: olha, isso aqui você faz assim, mas para Deus você entrega o que é para Deus. O que Deus está pedindo de você? O que Deus está ordenando para você? O que Deus tem falado para você? Me parece muito óbvio que nós cristãos sabemos que aquilo que é de Deus tem que ser em primeiro lugar. A gente sabe disso. Buscai, pois, completa, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça. Todo mundo sabe disso. Todos nós sabemos disso. Nós sabemos que em primeiro lugar, ou seja, se é para fazer uma fila, uma escala de esferas, onde tem coisas que mandam, o reino de Deus, a sua justiça vem primeiro. Nós sabemos disso. Mas a pergunta é: o que Deus tem pedido de você? O que é seu? O que está em você? O que você é que Deus tem falado? Me entrega. E você tem entregado? Ou não tem entregado?
num outro ambiente, numa outra situação, espremeram os apóstolos e falaram assim, ó, nós vamos dar uma chance para vocês, hein? Beleza? Pode ir embora, mas para com essa conversa de Jesus aí, que senão vai ficar ruim. Qual foi a resposta dos apóstolos, meus irmãos? Importa primeiro obedecer a Deus e não os homens. Deixa eu te dar a referência que fica mais fácil, né? Atos 5, 29. É melhor para nós o que importa é obedecer a Deus e não vocês. Primeiro Deus, depois vocês. Se vocês quiserem encaixar, encaixa aí. Tem uma ordem, tem uma prioridade. E a pergunta que eu te faço nessa noite, ela parece assim até infantil, mas não é. Entenda, não é. O que você tem feito é em resposta ao que Deus pede de você, que orienta você. Sabe seu carro? Eu não acredito que Deus quer que você fique sem carro, tá? Nós não somos desse aqui, de pedir, entrega o carro na igreja, nós não falamos essas coisas, não existe aqui. Mas você precisa se perguntar se o seu carro, ou se a luta sua que você tem para conquistar tal coisa, para comprar tal coisa, para melhorar, se é isso que Deus está, de fato, colocando como prioridade na sua vida. É isso. Ou isso tem sido um empecilho, uma desculpa para você não oferecer o que você deveria estar colocando como prioridade para Deus. Ah, não, mas eu faço isso porque eu estou trabalhando, é porque eu estou ocupado, é porque são meus filhos, é porque é a faculdade, é isso e aquilo. Jesus falou, essas coisas podem conviver, mas cada uma tem que ocupar o seu lugar. O que é de César, o que é da regra, o que precisa, mas o que é de Deus não pode ser negado. Ele não falou assim, entrega para César o que é de César e Deus quando você conseguir. Quando você puder, quando você tiver... Tem umas coisas que a gente faz que é muito estranho, né? É que eu vou esperar Deus me tocar. Quando eu sentir vontade, bicho, para com isso. Sai dessa. Essa canoa é furada, você vai afundar. Você não fica esperando seu coração pecaminoso ficar te enchendo de boas vontades, não, que isso não vai acontecer. Não vai. Dai a Deus, entregai a Deus o que é de Deus, e a primeira coisa que Ele quer de mim, o que Ele quer de você, é a sua vida rendida a Ele, onde você coloca como uma prioridade da sua vida, Ele, você pergunta para Ele até as coisas mais pequenas do mundo, o Senhor quer mesmo que eu faça isso? O Senhor quer que eu vista essa roupa? Eu estou com essa roupa por quê? Ninguém precisa ficar imbecilizado, virar um infantil que não sabe a roupa que veste, não é isso. Mas precisa se perguntar se naquilo que faz para a glória de Deus, porque nós só existimos para glorificar o Senhor. Nós não estamos aqui nesse mundo para poder ficar se sentindo bem, para a gente ficar... Não, é para que Deus seja adorado. Nós fazemos missões... Vocês viram que tinha uma irmãzinha ali, deve ser minha prima, né? Irani, não é? Estava ali, Irani Machado, está lá na Índia, você viu que doideira que está lá? Que ela mostrou para a gente ali, coisa difícil. Por que ela está lá pregando o Evangelho? Por que ela está lá anunciando Jesus? Para que todos os adorem. Mas será que ela vai ter sucesso? Será que ela vai ver aquela igreja que mostrou uma parte dela ali mais cheia, menos cheia? Vai ser perseguida, vai morrer, não vai? Essa não é a questão, é que ela está fazendo para Deus o que Deus mandou ela fazer. Ela está entregando para Deus. Sucesso, meu irmão. Sucesso não é você conseguir ficar bem. Bastante seguidor, bastante gente aplaudindo, as pessoas te olhando e invejando o que você tem, não. Sucesso é você ter certeza de que, de fato, você está entregando para Deus o que é de Deus. Dai a César o quê? E a Deus uma coisa. Fala, por favor, para dar... Uma coisa... E boca seca é outra coisa, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que eu quero que você pergunte e responda, você tem entregado o que é de Deus a Deus? Da sua vida, do seu tempo, do seu conhecimento, da sua influência? Tem oferecido para Deus o que é de Deus de fato? Abraão pôde se dar, olha que é ironia, tá? Se dá o luxo de ofertar o filho no altar para dar a Deus o que Deus pediu.
Mas cara, eu não posso atravessar a cidade para poder falar de Jesus para alguém, porque é muito cansativo. Os nossos irmãos de Hebreus 11, lembra dos irmãos lá de Hebreus 11? A Bíblia fala que o sucesso deles não foi ter alcançado até o que eles queriam, mas foi ter vivido de uma forma realmente com um olhar na eternidade. Depois você lê Hebreus 11 com calma, assim, mas lê sentado para você não cair de vergonha, né? Lê deitado para se na hora que você tiver que chorar já vira para o travesseiro, fica mais fácil. Os nossos irmãos de Hebreus 11, o sucesso deles foi serem obedientes, foi o fato deles serem obedientes até o final. A ponto do escritor falar assim, esse pessoal era tão conectado com Deus, era um pessoal que estava tão disposto a entregar para Deus o que precisava entregar, que era a própria vida, que esse mundo não merecia tê-los aqui. Esse mundo não era digno dessa gente ter pisado aqui, povo santo. Mas eu não. Eu preciso ser a prioridade. Não, eu tenho que ser visto, eu tenho que ser notado, eu tenho que ser agradado, as coisas têm que funcionar do meu jeito. Eu preciso estar sempre conquistando isso, aquilo, outro. Nada contra conquistar, meu irmão, preste muita atenção nisso. Eu não estou querendo fazer de você uma pessoa que fica assim sempre amarela, inerte, nada disso. O que eu quero é que você, quando lê um texto como esse, simples assim, entregar a Deus o que é de Deus, você se pergunte se você, na sua experiência, na sua vida, com o que você é, com o que você tem, com o que você já conhece, se você está de fato obedecendo essa fala simples de Jesus, entregando a Deus o que é de Deus. Até porque o que é de César, se você não entrega, ele vem e cata, né? Ele vem, pega a força, ele te passa aí a perna. Alguém já foi atacado aí por aquele leão que não é o leão de Judá? Não vou nem levanta a mão, fica quieto, só pensa, só para caiu na malha fina, ele te pega. Esse outro leão falso aí, esse leão, ele pega você. Se você não entrega, de alguma maneira você vai entregar em algum lugar, e você já está entregando para César até sem ver. Agora, para Deus, deveria ser uma ação voluntária, deve ser uma ação intencional, de você todo dia falar assim, eu quero buscar o seu reino, a sua justiça. Eu quero fazer a sua vontade em primeiro lugar. Se a sua vontade, Senhor, para mim hoje, olha o ridículo que eu vou te falar aqui agora, que é só para fazer você pensar. Se a sua vontade para mim hoje for que eu fique com a boca fechada, eu vou ficar com a boca fechada, calado. Sabe por quê? Porque eu amo tanto o Senhor, e nesse tempo devocional eu estou tão disposto a ficar obediente ao Senhor, a entregar para o Senhor o que o Senhor quer de mim, que se o Senhor falar que é para eu ficar calado hoje, em casa, não sair, eu vou fazer isso. Tem eu encontro com algumas pessoas de vez em quando, que elas me contam, falam sobre propósito, eu estou fazendo jejum, estou fazendo propósito de... Eu não entendo muito bem isso não, tá? Então eu não estou nem criticando e nem aplaudindo. Uma pessoa um dia falou assim, não, eu estou no propósito de não comer chocolate. Eu falei, uai, sério? Talvez para ela seja uma coisa muito difícil, então ela precisa mesmo, né? Para mim é só olhar o preço do chocolate, já fica fácil de não comer. Brincadeira, né? A questão mas eu acho interessante essa dinâmica. De alguma maneira ela falou assim, não, Deus está querendo que eu me prive desse negócio aqui. Mas não deveria ser esse o propósito do jejum para o crente? É que Deus está querendo que a gente passe fome? Deus está querendo que eu passe fome e tal. Não, Deus não quer que eu passe fome. O jejum não é para passar fome. É para eu educar minha alma e dizer que para ela existe um negócio que é mais importante do que alimentar o corpo, que é me alimentar de Deus. E que inclusive sustenta tanto que até nem fome eu sinto. Porque Jesus fazia isso. Ficava um monte de dias sem comer porque ele estava alimentado do Senhor. Mas, porque para Jesus, sempre foi claro isso, entregar para Deus o que é de Deus. Pai, eu estou aqui, minha vida é sua, eu entrego, eu faço isso voluntariamente. Tem uns
seres humanos estranhos que ficam falando que Jesus foi pego de surpresa e tal. A gente não acredita nisso, sabe que Jesus fez o que tinha que fazer mesmo, mas fez voluntariamente, por amor a mim, por amor a você. Ele deu o exemplo, ele não só fez, conquistou o que a gente precisa, que a gente não tem como conquistar, mas ele deu o modelo, ele cantou a pedra, é assim que funciona, eu estou fazendo, olha para mim, faz igual. E a pergunta é essa: você dá a César o que é de César? Quando você não dá, ele te toma. Mas você tem dado a Deus o que é de Deus? Eu não tenho como falar para você o que Deus quer de você, mas você pode e consegue saber disso de forma pessoal. Pela leitura da Bíblia, pela prática devocional, pela entrega pessoal e constante, diária, pela orientação dos seus líderes. Tudo isso são ferramentas, são meios que Deus fala assim, olha, eu vou direcionar você para isso. A questão não é se a gente consegue saber o que Deus quer, é se a gente quer dar a Deus, entregar para Deus o que é de Deus. E eu tenho certeza que a primeira coisa que Deus quer que a gente faça, que é o pontapé inicial, que a gente entregue o coração, entregue a vida. Se tem alguém aqui nesse momento que ainda não entregou o coração para Jesus, olha, hoje é uma grande oportunidade, porque é o primeiro passo de todos. Você precisa saber que a ordem, sabe, quem governa você, não pode ser você mesmo. Você não é competente para fazer nem isso. Você precisa entregar isso para aquele que te amou tanto, que morreu no seu lugar. Então faça isso. Se você não fez, faça isso agora. Faça assim, ó, agora. Não, eu estou aqui entregando meu coração mesmo para o Senhor governar. Mas talvez eu esteja falando para a maioria aqui, todos já têm essa experiência. Mas em algum momento da vida, em algum momento do dia, da semana, do mês, não sei, você esqueceu que a sua prioridade é entregar para Deus o que é de Deus. Então, eu quero te chamar a fazer isso agora novamente. A falar assim, Deus. Mas claro, eu quero que você faça isso se Deus te mostrar isso, de alguma maneira, dentro da sua mente e do seu coração. Se Deus te tocar para isso. Você fala, não, eu estou sentindo, Deus está falando comigo. Que essa atitude minha aqui, eu fiz por conta própria. Eu fiz porque eu tenho domínio, porque eu consigo, eu sei, eu já tenho habilidades que eu consigo fazer isso, mas você não perguntou para o Senhor, é pecado. É pecado. Vamos baixar nossa cabeça, vamos pedir para Deus nos mostrar isso de forma bem particular nesse instante. Eu vou te dar um tempo de alguns segundos aí para você fazer essa reflexão em silêncio. Meu Deus, o Senhor é maravilhoso, eu amo o Senhor, e eu sempre acho que amo o Senhor de todo o meu coração, mas sempre, de forma recorrente, toda vez que eu paro para repensar, eu percebo que eu tenho dedicado o meu coração para questões que não são o Senhor e não são nem orientadas pelo Senhor, e por isso eu preciso me arrepender, eu preciso voltar atrás, voltar ao primeiro amor. O Senhor me conhece, nós cantamos hoje aqui, que o Senhor nos sonda, o Senhor nos conhece a palavra antes que eu fale, e o Senhor sabe da sinceridade dessa expressão minha aqui. Por isso, Senhor, eu te peço perdão. Quantas decisões eu tomei que não foram orientadas pelo Senhor, foi só para agradar o César, agradar esse mundo, agradar a igreja, agradar um monte de gente que está em volta de mim, agradar a mim mesmo. Mas eu me arrependo agora. Eu peço ao Senhor que eu coloque o Senhor em primeiro lugar, que eu busque o Senhor em primeiro lugar, e que na hora que eu ler de novo, que eu for lembrado pelo Teu Espírito de novo, que eu tenho que dar a César o que é de César, eu possa falar, está tudo ok, e que eu tenho que entregar ao Senhor o que é do Senhor, eu possa falar, está tudo ok também, porque eu estou me rendendo ao Senhor continuamente.
Eu peço que seja assim, meu Deus, que eu consiga fazer isso. Eu não peço isso para mim apenas, eu peço junto com os meus irmãos que estão comigo agora, que eles também tenham essa experiência de entregar ao Senhor o que o Senhor está querendo deles. E eu peço, fale claramente para os meus irmãos. Incomoda cada um deles que precisa ser incomodado, para que eles também se rendam e se disponham a obedecer humildemente a tua voz, a tua orientação. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém.